E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus, relato de João, capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no último capítulo, isto é, o 21 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Nós estamos pensando, há alguns domingos, numa série de reflexões bíblicas sobre perguntas decisivas para tempos de incertezas. Perguntas decisivas para tempos de incertezas. E a primeira pergunta foi: até quando? Até quando nós negligenciaremos as bênçãos de Deus? Depois nós pensamos: por que parou? Aquele texto em que o profeta segura nas mãos do rei e pede a ele que lance flechas no chão, e ele para na terceira flecha. Cada flecha simbolizava um elemento da sua vitória, um item da sua vitória, mas ele parou cedo demais. Ele teve muita iniciativa, e como gostava de dizer o pastor Filson Sorém, pouca acabativa, isto é, ele começava muitas coisas, mas terminava poucas coisas. E aí nós pensamos, alguns domingos, na pergunta: por que você chora? Por que você chora? A pergunta que fora feita a Maria Madalena, à porta do túmulo vazio, no dia da ressurreição: por que você chora? No domingo passado nós pensamos numa pergunta de Jesus, que ele fez aos 12 discípulos, em João capítulo 6, traz o relato da desistência, do abandono de muitos dos seus discípulos, permanecendo naquela cena apenas os 12 discípulos. E Jesus pergunta aos 12, vocês querem ir embora também? Vocês também querem ir embora? Essa foi a pergunta da semana passada. E a pergunta de hoje, nós atiraremos deste contexto do capítulo 21, uma pergunta muito importante, feita por Jesus. Vamos ler a partir do versículo 18. João 21, a partir do verso 18. Diz assim a Bíblia: digo-lhe a verdade, está falando para Pedro, Jesus. Quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. E foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? E este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Até aqui. E qual a pergunta desta tarde? A pergunta foi a pergunta que Jesus fez a Pedro. E é a seguinte: o que te importa? O que te importa? Essa pergunta, em outras palavras, ela poderia ser facilmente traduzida por: o que você tem a ver com isso, Pedro? Ou, de uma forma, talvez, interpretada por nós como mal educada, não sendo mal educada, mas interpretada assim, afirmativamente seria: Pedro, desculpe, você não tem nada a ver com isso, não é da sua conta. Essa pergunta ela é muito forte,
E ela está num contexto logo após Jesus ter feito a Pedro 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse sim. Pedro, pela segunda vez, tu me amas? E Pedro disse sim. E Pedro tem a terceira pergunta de Jesus, que é a mesma: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro responde sim, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas nesta terceira vez, diz o texto um pouquinho antes aqui desta passagem, que o coração de Pedro estava magoado, ele ficou triste, ele ficou magoado com Jesus, porque Jesus perguntara pela terceira vez: tu me amas? E é por isso que esse coração magoado, ele olha na direção de João, e o próprio João diz, daqui a pouco nós vamos entender isso, que ele era o discípulo a quem Jesus amava, e depois de Jesus ter falado da vida, da sua vida, Jesus começa a falar com Pedro do tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. E tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que Pedro morreria velho, morreria idoso. Em outras palavras, Pedro, você vai viver muito. Mas tem um detalhe: você vai experimentar o martírio. Vai chegar um momento em que você vai estender as mãos simplesmente e as pessoas vão levá-lo para onde você não deseja ir, para onde você não quer ir. E aí ele olha para João, o discípulo a quem Jesus amava, o texto diz assim, e pergunta: e quanto a ele? O meu futuro o Senhor já indicou. O meu futuro o Senhor já mostrou que vai ser de um testemunho vívido, mas sofrido. O meu futuro o Senhor já delineou, mas e quanto a ele? Ele olha para João, então Jesus disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa, Pedro? Então aqui, essa pergunta, embora ela seja contundente, ela seja muito forte, ela nos dá 3 lições importantes para o nosso cristianismo, para a nossa vivência. A primeira delas é que nós temos que continuar olhando para Jesus. Nós devemos permanecer olhando para Jesus. Não importa se nós tenhamos 1 mês de conversão, 10 anos, 20 anos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus de jeito nenhum. É impressionante que logo no versículo 18, a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o ser humano, olhou para o homem. Ele olhou para João. E nas Escrituras, o Novo Testamento, todas as vezes que Pedro tira os olhos de Jesus, ele não se dá tão bem assim. Você já observou isso? Pedro teve uma coragem estrondosa, quando no barco os discípulos olham para Jesus andando sobre as águas, eles acharam até que era um fantasma, mas Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo que está aí, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco e deu alguns passos sobre o mar, sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o mar bravio, começou a olhar para as circunstâncias, diz a Bíblia que ele começou a afundar. Uma outra vez, Pedro tirou os olhos de Jesus sensivelmente e olhou para si mesmo. Quando Jesus disse a respeito do que iria acontecer com ele em Jerusalém, o Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele olhou para os seus próprios esforços, ele olhou para a sua própria atitude, ele olhou para o seu próprio engajamento, e o que aconteceu com Pedro? Na primeira oportunidade, ele nega o Senhor. E agora, ele tira os olhos de Jesus e olha para João. Ele tira os olhos de Jesus, diante de quem ele tinha, por 3 vezes, declarado o seu amor. E ele fica mais interessado no que iria acontecer com a vida de João do que em continuar aquele tempo de comunhão com o seu Senhor e com o seu Mestre. Alguma coisa muito ruim acontece na minha vida e na sua vida quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o homem, e olhamos para o ser humano. Todas as suas conversas, todas as minhas conversas mais azedas sobre a vida, elas estão ligadas, certamente, a circunstâncias ou situações em que nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para o homem, para as pessoas. Ainda que tais pessoas sejam tão piedosas como João, o discípulo amado.
Jesus não nos chamou em nenhum momento para nós olharmos para o homem, para as pessoas, mas olharmos para Ele. Aliás, o autor aos Hebreus diz, no capítulo 12, versos 1 e 2, que nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a primeira realidade que nós temos que aprender e observar aqui nesta tarde, igreja, é que nós não devemos jamais tirar os olhos de Jesus. Em outras palavras, você e eu devemos permanecer firmes olhando para Jesus. Quando nós tiramos o olhar de Jesus e colocamos na igreja formada por seres humanos, o nosso coração se entristece. O nosso coração fixa ao lado negativo da vida. O nosso coração tem a tendência de sair do ambiente do amor, que alguns versículos antes, Pedro estava imerso no ambiente de amor e nós entramos no ambiente da morte. Porque era com isso que Pedro estava preocupado a partir daquele momento. Ele tira os olhos da realidade profunda do amor de Deus e coloca na realidade inequívoca, a realidade visceral e profunda do fato de que todos nós vamos morrer. Se nós não formos visitados pela volta de Jesus, e a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz que nem todos experimentaremos a morte. Alguns, na volta de Jesus, serão transformados, arrebatados, mas, de um modo geral, se Jesus não retorna, na história, no tempo, a marca que caracteriza cada ser humano é a finitude. Mas Pedro não precisava, diante do autor da vida, fixar a sua mente em morte, em pensamentos ruins, em pensamentos negativos. E ele só fizera isso porque tirara os seus olhos de Jesus e colocara os seus olhos no ser humano. O apelo dessa palavra para você e para mim neste primeiro momento é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Não olhe para o ser humano. Quando você olha para o ser humano, você encontra falhas, encontra erros, encontra dificuldades, encontra fragilidades. Assim como, quando você olha para si mesmo, você encontra os mesmos adjetivos. Mas nós não somos chamados para olhar para o homem, nós somos chamados para olhar para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda realidade que nós aprendemos aqui, tão poderosa quanto, é que Jesus tem uma caminhada única, ou numa palavra mais pessoal e mais íntima, a sua caminhada com Jesus é única. E Jesus queria que Pedro compreendesse isso. Por isso essa fala aqui parece, num primeiro momento, ser agressiva, ser uma fala ríspida. Não é. É que Pedro deixou de se preocupar com o seu caminhar com Jesus e começou a se interessar mais pela caminhada de João. Mas o texto nos mostra claramente, por isso a pergunta de Jesus: Pedro, o que te importa? Mas não para aí. Jesus disse: quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Deixa que de João eu cuido. E agora, nesse momento, está eu e você, neste processo, nessa comunhão, nessa interação, meu irmão e minha irmã. Nosso Deus é um Deus pessoal. E em Jesus Ele se manifestou de modo único, de modo ímpar, para cada um de nós. Ele é o Pai nosso que estás nos céus, é verdade, Ele é nosso. Mas quando você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e clama ao teu Pai, em secreto Ele te recompensa. Ele é ao mesmo tempo nosso e ao mesmo tempo teu Deus e o meu Deus. Ele é o Deus de uma caminhada pessoal e única. E é interessante aqui, porque alguns versículos antes nós temos aquele discípulo, não há registro de um outro discípulo que teve o privilégio, a oportunidade de declarar o seu amor para Jesus, como Pedro. Então nós estamos aqui, alguns versículos antes, diante de um discípulo que declarou 3 vezes o seu amor para Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Mas um pouco depois ele olha para um discípulo que é o discípulo amado. Um ama ao Senhor e outro o Senhor o ama. Mas você precisa compreender que foi o próprio João que escreveu isso sobre ele. E aparentemente pode parecer até pedante da parte de João, presunçoso, ele se identificar
como o discípulo a quem o Senhor ama. O discípulo amado, assim ele se chama. Mas não é pedante, não é orgulhoso, não é presunçoso. É que Pedro estava fixado numa certeza que, como eu dissera antes, todos nós temos a certeza de que, se Jesus não voltar antes, nós experimentaremos a morte. Cada ser humano dos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos, terão esse encontro. Pedro estava fixado nesta convicção, nesta certeza que todos nós sabemos e que ela é atestada pela vida. Mas João estava fixado em uma outra convicção, que ela é da igreja, ela é uma convicção de cada discípulo, ela é uma convicção de cada um de nós, qual seja, de que nós somos amados por Jesus e nada muda esse amor. Por isso ele podia dizer sobre si mesmo, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, e por isso você pode dizer, mais até do que João, sobre si mesmo, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, porque Paulo nos diz na carta aos Romanos, que Jesus já deu prova do seu amor para conosco. Quando ele morreu naquela cruz, ele estava dizendo para cada um de nós, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu amo você, é uma prova inequívoca do amor de Deus. Você tem certeza desse amor? Você tem certeza de que Jesus te ama, porque Ele te ama. E essa é uma das realidades em que o inimigo mais quer tocar na vida de cada um de nós. O inimigo quer lançar dúvidas. O inimigo quer tirar o brilho dessa convicção. Ele lança dúvidas, ele tentou fazer isso com o próprio Jesus, quando Jesus estava no ato do seu batismo ali, que desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e veio uma voz dos céus e disse, tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Logo após essa manifestação extraordinária e poderosa, em Lucas capítulo 3, vem o capítulo 4, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, e ele foi tentado por Satanás. Durante 40 dias. E todas as tentações, as 3 espécies de tentações diabólicas, elas tinham no pano de fundo essa dúvida. Será mesmo, Jesus, que tu és amado pelo Pai? Será mesmo? Tu estás num deserto, com fome, com sede? Será mesmo que o Pai te ama? E foi um teste para Jesus, foi um teste. Mas a sua identidade estava firmada em Deus o Pai, como a sua identidade precisa estar firmada também em Deus o Pai. Ele te ama, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de todos os problemas. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o futuro, nem o presente, nem a morte, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta convicção você precisa ter firmada em seu coração. Jesus quer construir uma história bonita com você, pessoal. Ele tratou com a vida de Pedro, Pedro caiu, Pedro errou, Pedro negou, ele restaura Pedro, ele devolve Pedro ao ministério. Ele tratou na vida de João. Esse João aqui, meus irmãos, foi o mesmo que comparecera perante uma vila de samaritanos e junto com Tiago, aliás, ele era chamado de Boanerges, foi um apelido que Jesus deu a ele, porque ele era explosivo, filho do trovão, e ali se manifesta um pouco desse caráter explosivo, iracundo do João, no início da caminhada com Jesus, porque a porta daquela vila, que negara a entrada para Jesus, a passagem para Jesus, ele olha para Jesus e diz assim, estende as mãos sobre aquela cidade e diz, Jesus, se o Senhor quiser, manda fogo do céu e nós vamos torrar esses samaritanos todos. Ele queria destruir pessoas pela sua ira religiosa, pela sua guerra interna religiosa, ele queria queimar vidas, mas aí depois de 3 anos andando com Jesus, aquelas mãos que antes se erguiam para tentar destruir aqueles samaritanos, 3 anos depois, lá em Atos, capítulo 8, as mãos de João estão erguidas agora sobre a cabeça dos samaritanos, mas não mais para queimá-los, mas para fazer com que sobre eles viesse também o Espírito Santo de Deus. Agora suas mãos eram mãos transformadas, não mais iradas, mas transformadas. A caminhada de Jesus. A caminhada de Jesus.
Lá, Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz, olha, peça aos homens, e aqui homens no sentido de gênero mesmo, não homens no sentido de homem e mulher, mas homens, o termo lá é andrias, que significa homem, masculino. Peço aos homens que ergam mãos santas, sem ira ou contenda, mas mãos santas para abençoar, para orar. Essa foi a caminhada de Jesus com João. Mas você tem uma caminhada especial com Jesus. Única. Não olhe para o seu irmão, não olhe para a bênção que Deus está ministrando na vida de outrem, não olhe para aquela família que você admira e que você começa a dizer no seu interior e no seu coração, por que não acontecem as mesmas coisas na minha vida que acontecem naquela família? Naturalmente, o coração de Pedro não estava invejando ainda, nós não encontramos uma inveja aqui. Nós encontramos, e essa é uma outra lição, é a última lição, comparação. Não se compare com ninguém. Por quê? Porque a comparação, conquanto não seja inveja ainda, ela é a antessala da inveja. Quando Pedro olha para João e diz, e quanto a ele, o que vai acontecer com ele? Ele estava se comparando a sua vida, a sua história, a sua trajetória, com a trajetória de outro, com o agir de Deus na vida de outro. Isso não era inveja ainda, mas é a antessala da inveja, a antessala desse sentimento carnal, conforme a Bíblia nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, esse texto se desenrola, que diz que a inveja é obra da carne, quando você começa a se comparar a sua família com a do outro, comparar a sua vida com a do outro, o seu trabalho com o do outro. Ele viaja todos os anos, eu estou vendo aqui, isso não acontece comigo. Quando você começa a comparar a sua vida com a vida de outro, você está na antessala do que a Bíblia chama de inveja. Então, o que Jesus mostra aqui é, Pedro, siga-me. Quanto a você, siga-me. Siga-me. Em outras palavras, Pedro, não interessa o que eu vou fazer na vida de João. É a minha história com João, é a história dele comigo. A sua história é uma história única, indivisível, profunda comigo. Pedro, eu vou abençoar você também, fica aqui comigo. Siga-me. Continua me seguindo. Esse é o desafio que nós temos. É um grande desafio. E quem nunca pensou assim como Pedro, se esse sentimento nunca passou pelo seu coração, pelo menos uma vez na vida, seja o primeiro a tirar a pedra. Porque todos nós, pelo menos uma vez, nós já sentimos isso. Eu já senti uma vez, há muito tempo. Eu tive esse sentimento que Pedro teve. Eu ficava preocupado, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu olhava para um pastor que eu admirava, olhava para um pregador que eu admirava, e eu não via os mesmos frutos na minha vida, e eu procurava imitar aquele caminho com Deus, procurava orar, procurava buscar, e ao mesmo tempo, parece que nada mudava, parece que nada acontecia. E quando esse texto fez sentido para mim, há algum tempo atrás já, falei, eu entendi, Senhor. É pessoal, é único. É intransferível, é um caminho de alegria, é um caminho de contentamento, é um caminho de comunhão. O que me resta não é me comparar com tudo e com todos, o que me resta, aliás, eu posso me inspirar em outras vidas, e eu continuei fazendo isso. E você também pode se inspirar em outras vidas, não há nenhum problema nisso. Mas, por favor, não se compare. Siga o caminho da autenticidade, da originalidade, siga o caminho que é ímpar, que é para você, é único, que Deus fez para você. Foi o que Jesus disse para Pedro, quanto a você, siga-me, siga-me. Em outras palavras, ele simplificou a vida do discípulo, como ele quer simplificar a nossa vida. Não fique preocupado com tantas coisas, não fique preocupado com o futuro. É como se Jesus estivesse ministrando ao coração de Pedro, e eu me senti profundamente ministrado. A vida comigo, diz o Senhor Jesus, é mais simples. Quanto a você, siga-me. Como é que eu resumo todo esse amor de Deus por mim? Seguindo. Seguir a Jesus. Na sua trajetória única e pessoal. Naquilo que Deus fez em relação
à sua casa, à sua família, ao trabalho que Deus te deu. É uma história única, intransferível. Siga-me. Siga-me. E aí, o João termina assim, dizendo sobre si o texto: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? O que te importa? E este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que João registra esse fato? Interessante, irmãos, que João também ficou velhinho. Ele foi exilado na ilha de Patmos, você se lembra? E lá ele recebeu a revelação que deu origem ao registro que hoje nós conhecemos como Apocalipse. Foi lá na ilha de Patmos. Ele estava velhinho, todos os discípulos, inclusive Pedro, já tinham morrido. Todos os discípulos. A história dele até o martírio, a história dele até a ilha de Patmos foi muito longa. Ele foi pastor na cidade de Éfeso, por exemplo. Um grande pastor na cidade de Éfeso. E durante todo este período, mudaram muitas coisas. Os apóstolos já tinham ido, já tinham falecido. Mudaram muitas realidades, muitos discípulos tinham abandonado. Mas uma coisa não tinha mudado. Uma coisa continuava a mesma. João continuava se identificando, se enxergando como discípulo a quem Jesus ama. Ele passou por lutas, passou por invernos, passou por dificuldades, enfrentou a fúria de um imperador Domiciano que queria massacrá-lo, que queria impedi-lo de proclamar o Evangelho. Ele passou por um inferno pessoal e comunitário, mas ele jamais perdeu a convicção de que Jesus o amava. De que Jesus o amava. E aqui nesse texto, nós encontramos também essa verdade de que ele não viveu de uma reputação. Às vezes nós queremos viver de uma reputação. Seria fácil para João, por exemplo, confirmar, ratificar, apoiar aquela interpretação equivocada das Escrituras ou aquela interpretação equivocada das palavras de Jesus. Jesus disse uma coisa, a comunidade dos irmãos entendeu outra. A comunidade compreendeu que Jesus o manteria vivo. E ele poderia andar perante a comunidade com ares de super-homem. Ele poderia assumir, divulgar, promover a reputação de que ele realmente era imortal. Há pessoas que pensam que são de ferro. Há pessoas que sustentam a reputação de que são inabaláveis. Há pessoas que sustentam a reputação de que são quase imortais, que nada as atinge. Mas isso não é o plano de Deus para nenhum discípulo, nenhum dos seus discípulos. Ele não sustentou, ele disse, Jesus nunca falou. Quando alguém diz, você é o discípulo que nunca vai morrer, Jesus nunca disse isso. Ele não assinou embaixo daquela reputação. Ele não assinou embaixo daquela reputação que não correspondia à verdade. Mas ele assinou embaixo. Aqui ele diz, uma vez, ele repete isso, ele assinou embaixo dessa convicção que sempre acompanhou a vida de João. Ele me ama, ele me ama e ele me ama. E você, para concluir, você viu a cena aqui, nesse texto, capítulo 21, nós encontramos Pedro, Jesus e atrás deles, o discípulo a quem Jesus amava, João. Mas agora, lá no ano 96, na ilha de Patmos, exilado, trêmulo, capítulo 1 do Apocalipse, ele ouviu uma voz forte, quase 40 anos depois desse episódio aqui. Quase 40 anos. Alguns comentaristas afirmam que era mais de 50 anos. Quase 40 anos depois desse episódio, ele ouve uma voz. E aí ele se vira para ver quem falava com ele. E ele viu o seu Senhor glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Que diferença, irmãos.
Pedro olha, virou-se e enxergou um homem, enxergou um outro discípulo. João, no momento mais radical da sua existência, virou-se e encontrou Jesus. É essa história que Deus quer que prevaleça na nossa vida. Quando diante das lutas e dificuldades, você se virar, você olhar, você encontre Jesus. Não soluções humanas, não soluções tão fáceis, mas encontre-se com Jesus, o teu Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós gostamos do jeito que o Senhor age. Nós precisamos aprender a gostar mais. Tua palavra é tão simples, tão poderosa ao mesmo tempo. O Senhor tem uma caminhada única com cada um de nós e com cada pessoa que está aqui neste lugar. Por favor, ó Deus, livra-nos desta tentação terrível de nos compararmos. Por favor, Deus, quando essa pergunta for feita ao nosso coração, o que te importa? Que a nossa resposta seja, Senhor, de fato, uma coisa me importa, é te seguir, é seguir ao Senhor, quer nas noites, quer durante o dia, quer nos momentos mais fáceis ou mais complexos da minha existência, é seguir ao Senhor, quer diante de uma notícia ruim, ou mesmo diante de uma notícia muito boa, é seguir ao Senhor. Pai, ajuda-nos a seguirmos a pessoa de Jesus e não uma reputação construída em torno da nossa vivência cristã, do nosso cristianismo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos fitando os nossos olhos em Jesus, aquele que nos salvou, que nos ama, e mantenha acesa dentro de nós esta convicção inabalável de que o Senhor nos ama. Obrigado porque esta palavra foi registrada aqui nas Escrituras Sagradas e nós podemos ter hoje acesso ao teu jeito maravilhoso de lidar com Pedro e de lidar com João, de lidar com cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Nós oramos pedindo que tu nos abençoes, ó Deus, durante esta semana, na nossa caminhada com o Senhor, durante este dia, durante esta noite. Nós oramos pedindo que o Senhor manifeste o teu cuidado pessoal, único, intransferível, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com estes discípulos de Jesus reunidos aqui presencialmente e com todos os discípulos espalhados nos diversos lares, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Você que acompanhou a transmissão até agora, Deus abençoe também sua vida, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana.